Eu sou Renato Henrique e eu sou aluno do Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito, que é o ITT. O meu tema sorteado para estar apresentando a aula foi as vias públicas. Vou estar apresentando aqui para vocês, né? O tema seguinte vai ser os tipos das vias e suas características, né? Para estar auxiliando o novo condutor a estar se locomovendo pelas vias. E nessa apresentação vai ter os conceitos e também imagens ilustrativas. Os conceitos de via. Via é toda a superfície por onde transitam os veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. São vias terrestres, urbanas ou rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que tenham o uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrições sobre elas. Pista. A pista ela corresponde à parte da via normalmente utilizada para a circulação dos veículos, possuindo elementos separadores. Linha de borda nas rodovias, por exemplo, né? Aquela faixa que tem para estar separando o acostamento da pista. E por diferença de nível em relação às calçadas, canteiros ou ilhas, que é o meio-fio, que para separando a calçada da pista, né, é o meio-fio. E assim também chamada pista de rolamento. Faixa de trânsito é cada um dos trechos calçáveis de uma pista de rolamento. É cada trecho onde um veículo vai estar utilizando dentro da pista para estar se locomovendo. Aqui nós temos uma imagem, né, que está mostrando a via que ela tem. Aqui é um exemplo de uma zona urbana, onde tem a calçada, aí a pista, as faixas, tudo certinho, e tudo isso compreende-se que é uma via. Unidades de tráfego são, assim, considerados todos os veículos automotores. São os caminhões, os automóveis, motocicletas e ônibus. Os de tração animal são as carroças, o de tração ou propulsão humana são as bicicletas, pedestres, animais de porte, arrebanhados ou montados. Agora vamos estar falando um pouquinho quais são as classificações das vias. Nas vias urbanas, nós temos via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E nas vias rurais nós temos rodovias e estradas. Agora eu vou estar falando cada uma delas. A via de trânsito rápido é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres. É uma via que é destinada apenas para, vamos supor, de uma cidade para outra, que é um percurso um pouco maior, sem muitos cruzamentos, assim. A via arterial é aquela caracterizada por interseções em nível, essa já tem os cruzamentos, e geralmente ela é controlada por semáforos, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora. As vias coletoras, elas são aquelas destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de sair ou entrar, né, das vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. A via local. Via local é aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local. E mesmo não sendo semaforizadas, elas são sinalizadas, né? Tem as placas de preferencial, tem os faixinhas escrito onde os pedestres estarem passando, o pare, e assim. Já nas vias rurais, elas são representadas pelas estradas, que são as vias não pavimentadas, e as rodovias são as vias pavimentadas. Ainda em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida para cada via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e condições de trânsito, né?
uma sinalização da sua velocidade máxima por meio das placas sinalizadoras, para estar fazendo o quê? Auxiliando o condutor a estar andando dentro da faixa de velocidade máxima permitida naquele trecho, podendo ter as variações. E no lugar onde não tiver essas placas, mesmo sendo, né, via rápida, mas não está a plaquinha de 70 por hora, quanto que eu posso andar? Aqui vamos seguir essa tabelinha aqui, ó. Nas vias urbanas, as vias de trânsito rápido sem as placas, a velocidade dela vai ser máxima de 80 km por hora. Nas vias arteriais, a velocidade máxima vai ser de 60 km por hora. Nas vias coletoras, a velocidade máxima vai ser de 40 km por hora. E nas vias locais, a velocidade máxima vai ser de 30 km por hora. Mas tem também nas vias locais aquelas plaquinhas que podem dar 40, às vezes podem dar 50. Mas onde em bairros que não tem placa, por morar crianças, podem estar brincando na rua, a velocidade máxima permitida é 30 km por hora. Nas vias rurais, as rodovias onde os automóveis, motocicletas e caminhonetas, elas podem, a velocidade máxima dela é de 110 km por hora. Ônibus e micro-ônibus é 90 km por hora. Os demais veículos, 80 km por hora. E nas estradas que não são pavimentadas, 60 km por hora. E é digno de registro que o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrições sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas nas vias urbanas e nas vias rurais. Outro aspecto importante a deixar registrado é que o CTB estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da vida. Então, que nas vias a gente, mesmo não tendo as placas, a gente tem que andar no mínimo 20% a menos. Se você for uma pessoa muito cautelosa, você está andando a 110, você não tem que andar a 110, você anda a 80, 90, 100 por hora. Uma pista de 80 por hora, você não pode andar menos que 40 km por hora. Se você estiver andando numa pista a 30 km por hora, você pode estar sujeito a ocasionar um acidente, que a pessoa está vindo numa velocidade, você está a menos que 50% da velocidade, ela pode pegar e acontecer algum acidente, né? E essas aqui são as minhas referências, né? Peguei no site Criminalística Forense os dados e as imagens ali, peguei no slide player.